Nesse tutorial eu vou te mostrar uma ferramenta muito legal da Steam 3, que é o comparador de fundos de investimento. É bem simples, você pode acessar pelo celular ou pelo computador. Só você vir aqui no menu principal, em ferramentas, e clicar em comparador de fundos. Essa é uma ferramenta gratuita, você pode tirar proveito de muitas informações aqui. Essa ferramenta ela disponibiliza uma comparação de até 4 fundos de investimento. Eu vou pegar fundos aleatórios, só para você ver o quanto que você pode analisar e assim tomar uma decisão melhor. Vindo aqui em adicionar fundo, você seleciona o fundo que você deseja. Então você vem aqui, vou colocar os primeiros só para você ter uma ideia. Então vou adicionar aqui os 4 fundos. Se você clicar aqui em cima em aplicar, você já vai poder aplicar o seu dinheiro diretamente no fundo. Não é essa a ideia agora, aqui é só uma comparação. Então não clique de curioso em aplicar, não vai acontecer nada, que ainda vai confirmar algumas informações, mostrar o saldo da sua conta e tudo mais. Mas aqui, se você já quiser investir, já tem um atalho rápido. Como sempre eu falo, que a plataforma ela sempre tem atalhos bons para você não ficar se perdido na hora de encontrar as informações. Mas vindo aqui, a primeira informação é o perfil de risco. Então ele vai mostrar se esse fundo ele tem uma característica de ter um risco baixo ou um risco alto. Então se eu comparar aqui os fundos, eu sei que o fundo do 3R Genus e o 4M Small Cap são os fundos que têm maior risco, comparados ao Vanguard High Yield e o Vanguard Portfólio. Então aqui eu já sei que os riscos deles são mais altos. E eu também consigo identificar que o Vanguard Portfólio FIM ele tem um risco menor e é quase um fundo conservador. Outra informação que eu posso comparar entre eles é o benchmarking. Benchmarking é o índice que esse fundo vai tentar superar. Então ele pega algum índice econômico para ele tentar projetar sua rentabilidade. Ah, o nosso fundo vai render mais do que o Ibovespa, que é o índice das maiores empresas da Bolsa de Valores brasileira. Ou o nosso fundo vai render mais do que o CDI, que é a principal taxa utilizada na renda fixa. Então ele vai pegar uma referência, isso que é o benchmark, é uma referência. Então eu sei que a referência do 3R é o CDI, então ele vai tentar ter uma performance maior do que o CDI. Já o 4M Small Caps, como ele é um fundo de small caps de ações, ele vai tentar passar o Ibovespa. Então a ideia dele aqui é sempre superar o Ibovespa. E já os outros também utilizam o CDI. É interessante você saber disso para quando você for escolher um investimento, você escolher um investimento que está de acordo com a sua estratégia. Hoje, qual índice você quer ter como referência nos seus investimentos? Ou qual que você está procurando? Ah, eu quero um fundo que ele supere o Ibovespa. Então você vai ter que procurar fundos que têm o Ibovespa como referência. Você não vai procurar um fundo que vai usar o CDI, que ele vai ficar a quilômetros de distância do Ibovespa, porque a ideia dele, o objetivo dele não é passar o Ibovespa. Então você tem que ter uma estratégia. Lembrando que quanto maior o índice de performance, mais risco ele possui. Então esse benchmark é bem interessante para você comparar. O tipo, ele é... Qual tipo de fundo é? Existem vários fundos, né? O fundo de renda fixa, fundo multimercado, fundo de ações. Então aqui ele mostra qual é o tipo desse fundo. Se você também tiver dúvidas sobre cada item, você vem aqui nesse ponto de interrogação e ele explica o que é. Então no caso do tipo é a categoria estabelecida de acordo com a composição da carteira do fundo, ou seja, a maior composição dele é do quê? Então se ele é multimercados, ele está em vários tipos de investimento diferentes. Em ações, em renda fixa, em outros fundos, vários tipos de mercados diferentes. Já os fundos de ações só são em ações, então eu sei que esse fundo trabalha com uma carteira de ações. Já em esse aqui, fundo renda fixa, eu sei que ele é um fundo que vai investir a maior parte do dinheiro dele em renda fixa, ou seja, a carteira dele está mais composta na renda fixa. Já o Vanguard, por mais que ele tenha um risco menor, olha só que interessante, o Vanguard Portfólio FIM, ele tem um perfil de risco mais conservador do que o Vanguard High Yield, que ele é um fundo de renda fixa, ou seja, um fundo multimercado, nesse caso, está tendo menor risco, perfil de risco, do que o de renda fixa. Por isso que é interessante você fazer esses comparativos, é muito legal. E a classificação é de acordo com a estratégia que o fundo utiliza. Então, esse tipo de fundo, ele utiliza multimercado livre, então essa é a estratégia dele. Já o 4M Small Caps, ele usa ações de small caps, especificamente. Não ações de grandes empresas, mas sim de pequenas empresas que têm grande crescimento na bolsa. O de renda fixa é que ele especifica mais, ele é de renda fixa de duração livre, crédito livre. Então ele foca muito em crédito livre, por isso que ele tem um risco um pouquinho maior. Já o multimercado também, multimercado livre. Já o público-alvo é o público que esse fundo quer atender. Então, grande parte deles é investidores geral, mas eu sei que, por exemplo, nesse Vanguard High Yield, ele prefere investidores qualificados. Então, eu quero ver mais informações, eu venho aqui, valores para movimentação, ele vai mostrar os valores que você pode movimentar em cada fundo. Então, por exemplo, a aplicação inicial é o valor que você aplica inicialmente no fundo.
Então eu sei que esse primeiro fundo aqui é R$ 5.000 de aplicação mínima, já esse é de 500. Isso é bom para você saber qual fundo você vai conseguir aplicar dinheiro. Não adianta nada você escolher o melhor fundo daqui e o fundo tem um valor acima de aplicação inicial do que o que você tem para investir. Então aqui você consegue ver, por exemplo, esse, o valor mínimo é 25 mil. Mas por que ele é tão alto assim? Porque ele está visando investidor qualificado. O investidor qualificado ele tem grandes quantias para investir. Ele não vai investir R$ 100, ele vai investir milhares de reais. Já esse de multimercados, o Hangar Portfólio, é a aplicação inicial de R$ 1.000. A movimentação mínima já são aqueles aportes depois do aporte inicial. Então são os valores que você vai colocar depois do início. Então você vem aqui, ó, você consegue informar o valor mínimo para movimentação no fundo. Então tanto para resgate como para depósito, o valor mínimo aqui é R$ 1.000, o outro é R$ 100. Vou pegar esse fundo de exemplo aqui. Eu preciso pelo menos de R$ 500 para entrar nesse fundo. Então inicialmente eu vou colocar R$ 500. Mas no próximo mês eu não tenho R$ 500 para colocar. Então quanto que eu posso colocar mensalmente nesse fundo? Ou quanto que eu posso fazer de movimentação mínima? R$ 100. Então eu sei que eu posso colocar R$ 100 por mês nele aqui, que ele vai aceitar esse valor mínimo. E aqui em saldo mínimo é o saldo mínimo que você precisa deixar no fundo. Então aqui eu sei que é R$ 500, então eu sei que eu não posso deixar menos de R$ 500 nesse fundo. Então aqui é uma forma de você entender como funciona cada um deles em questão de movimentação. Já vindo aqui em conversão em cotas, você sabe qual que é o tempo de resgate e o tempo de aplicação de cada fundo. Então no caso da aplicação, é D+0 no caso desse primeiro fundo, ou seja, você aplicou, já caiu diretamente no fundo. Já o que é D+1, você vai aplicar e no próximo dia útil vai cair o dinheiro lá para aplicação. O resgate nada mais é do que quando você investe em fundos de investimento, você está comprando cotas. Então esse resgate é o tempo que essa cota vai virar o dinheiro, ou seja, o tempo que o fundo vai levar para vender a sua cota e transformar esse dinheiro para disponibilizar no seu saldo. O pagamento de resgate é o tempo que vai levar para a liquidação desse resgate, ou seja, você solicitou o resgate, foi transformado essa cota em dinheiro, depois desse dinheiro quanto tempo vai estar na sua conta. Então aqui D+1, D+3, D+2. Clicando aqui em taxas, você consegue ver a taxa de cada fundo, ou seja, a taxa de administração, você pode comparar entre fundos, a administração máxima de cada um deles, a taxa de performance que o fundo pode cobrar e a saída antecipada, quanto que ele cobra. No caso desses não tem. Na rentabilidade você vê qual foi a rentabilidade daqueles fundos. Então você pode ver no ano, nos últimos 12 meses, 24 meses e 36 meses. Outra forma também de ver a performance é você clicar aqui em cima em gráficos e ele vai mostrar o gráfico de cada um dos fundos. E aí você pode comparar a rentabilidade deles. Então aqui tem os benchmarks, que são os índices que cada fundo está utilizando, como o CDI e o Ibovespa. Então a performance de cada um deles aqui. E a dos fundos. Então você vê aqui na legenda cada um deles detalhadamente. E aí você pode alterar o gráfico para o tempo que você deseja. Isso é muito legal para você conhecer e comparar cada fundo individualmente. Eu espero que esse tutorial tenha te ajudado a entender mais essa ferramenta. Se você ficou com qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou te ajudar.